Então vamos lá, pessoal. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Márcia Freitas, eu sou cardiologista intensivista e eu tenho formação em gestão para profissionais de saúde pela COPEAD, trabalho com gestão assistencial, trabalho com gestão de custos. Já faz um tempinho que eu estou nessa vida aí, e o meu objetivo é trazer um pouquinho de como é que eu aprendi, né? Porque o que que eu vejo por aí? Muita gente entrando para a gestão, sendo colocada lá, né? Isso aconteceu muito na época da pandemia, colocada na gestão, mas que não sabe fazer o indicador, não sabe qual indicador seria melhor para monitorizar na UTI dela. Para mim, por exemplo, é, monitorizar mobilização precoce, sendo a minha UTI uma UTI cirúrgica, e querer uma meta de 90% dos pacientes mobilizados dentro do primeiro dia na UTI, não é uma meta ousada, é uma meta factível e que eu devo perseguir, né? Então, ao longo do curso, nós vamos trabalhar com essa premissa. Vocês estão enxergando a minha tela aí bem, pessoal? Hein? Põe um para mim no chat, por favor. Obrigado, pessoal. Obrigado. Deu um bug aqui no meu Zoom. Vamos lá. Bom, então, pessoal, eu queria desafiar vocês. Isso aqui foi uma nuvem de palavras que eu fiz com os temas que a gente pretende é, falar durante o curso. Mas eu volto para essa nuvem de palavras mais tarde com vocês. Vamos ver um caso clínico aqui. O escritório da qualidade, depois ponham aqui para mim no chat se no hospital de vocês tem escritório da qualidade, ou se tem uma enfermeira tocando toda a qualidade, um médico, né? Geralmente os enfermeiros. Escrevam para mim no chat se vocês têm escritório da qualidade, sim ou não. Então, o escritório da qualidade notifica que houve 3 casos de pneumotórax após punção venosa profunda, ah, nos últimos 45 dias na sua UTI e solicita que você faça uma análise crítica desses eventos e apresente um plano de ação para a solução de eventuais problemas. Vocês sabem que a primeira vez que me pediram análise crítica e plano de ação, como gestão, né, como notificação de eventos, eu falei assim, mas que coisa chata, isso é perseguição, não é possível. Na minha UTI está sempre tudo direitinho, não sei por que que ficam catando erro aqui. Não sei se vocês já passaram por isso. Mas assim, não sejam as pessoas que não querem ser notificadas, muito pelo contrário, né? É, eu já fiz na minha UTI, já fiz com meus residentes recentemente uma ação para estimular as notificações, né? Quando você se notifica, significa que você está vendo o problema e que você quer encontrar junto com a equipe interdisciplinar ou com qualquer que seja a equipe que precise lidar com esses problemas, ahn, que tem algo para ser feito, né? E aí eu pergunto para vocês se vocês saberiam utilizar ferramentas da gestão. Não é balela, viu, pessoal? Ferramentas da gestão da qualidade para cumprir essa demanda. Então, não é balela. É muito prático, ajuda muito. Quando você faz isso em brainstorming com a equipe interdisciplinar, é brilho certo, né? Eu estava contando ontem, fazendo uma ação no hospital, um determinado hospital, para aumentar o volume de exames externos ao hospital, né? De exames de imagem. De pacientes não internados, né? E eu falei assim, pessoal, tem que colocar quem está na. O atendimento é o problema. Eu falei assim, pessoal, tem que colocar quem está na ponta
lá na gestão de acesso, né, de fluxo de pessoas, de pacientes para o hospital, é, e botar todo mundo sentadinho e ver o que que é que aquelas pessoas veem com o que possam estar enxergando como problema, né? Até botei esse case lá para vocês no grupo de pré-lançamento do curso de gestão. E a pessoa que deu uma das ideias, assim, que deu um perfeito panorama na época, em relação a, a problemas de maior urgência e importância de serem resolvidos, foi o agente de transporte, o famoso Maquia. Então, não acha assim, eu sou o RT dessa UTI, eu sou o diarista dessa UTI, eu sou o médico dessa UTI responsável, eu vou resolver sozinho. Não vai, não vai, tá? Então, nós temos aí algumas ferramentas muito utilizadas. Você já deve ter, alguns devem curtir muito e estar perfeitamente à vontade com essas ferramentas. Outros devem estar loucos para aprender e outros devem estar achando, pô, isso é balela da Marcinha, um monte de sopa de letrinha, né? Não é sopa de letrinha. Essas ferramentas, a gente vão ser aí as nossas duas primeiras aulas, né, do curso. E aqui, para esse case aqui que eu coloquei para vocês, eu escolhi o diagrama de Ishikawa para avaliar naquela UTI o porquê de três pneumotórax em 45 dias, né? Então, a ferramenta de Ishikawa, o diagrama de Ishikawa, o diagrama de causa e efeito, ele parte do princípio que você tem que olhar, quando você estiver diante de um problema, para seis aspectos na sua UTI, ou no seu hospital, no seu consultório, enfim. Isso aqui você dá para vocês aplicarem em qualquer ambiente em que vocês cuidem de pacientes, né? A gente rouba muito esses modelos de modelos industriais, de modelos da aviação e dá super certo. Então, nesse diagrama, prevê que nós temos que avaliar os 6M, né? O método, que é a forma de execução da tarefa ou trabalho, a mão de obra, quem executa as tarefas, o material usado no processo, a medida como medida mesmo de avaliação de dados, o meio ambiente como tudo que cerca ali o paciente, a equipe e máquinas, né? Então, de tantas que nós temos na nossa UTI. E aí, para chegar nesse diagrama aqui, como eu acabei de falar, você não vai chegar sozinho. O ideal é que você se reúna num brainstorming com a sua equipe. Então, aqui cabe o diarista participar, os plantonistas envolvidos nos eventos, a qualidade, a, a enfermagem do setor, né? Cabe aí a educação continuada. Eu sou super fã, viu, pessoal? Porque assim, você traça ações, principalmente para quem trabalha em UTI privada, né? Você traça ações, traça aquilo como meta ali junto ao RH do hospital, monitoriza isso, ah, faz com que aquilo seja um trabalho visível, né? E isso tem uma repercussão positiva para a equipe, né? A equipe da UTI ali é uma equipe que está sempre engajada nos treinamentos. Isso é bom a nível, né, acima da média gestão, que é onde a maioria de nós vai estar. Isso é bem legal e depois a gente vai aprender uma outra ferramenta que é para a gente se comparar a nossa UTI com outras UTIs, por exemplo, né? Ou com outros setores do hospital, enfim. E aí eu fiz o diagrama de Chikawa para esse case e coloquei o seguinte: possível problema de método. A punção venosa profunda está sendo realizada dentro das diretrizes preconizadas? A gente vai ver já já que diretrizes são essas. A mão de obra é qualificada, ou eu peguei qualquer um ali que se propôs a dar plantão no sábado à noite, domingo dia.
e coloquei lá sem avaliar a capacidade daquela pessoa. E vocês sabem que isso acontece, né? Material, o catéter está apropriado? Olha, vocês pasmem, mas eu vejo muita coisa. Quer dizer, eu vejo as pessoas me falando muita coisa aí nesse Brasilzão, né? Ainda tem gente que não tem catéter para funcionar com técnica de Seldinger. Então, o material está apropriado? Aí eu vou aproveitar para fazer um ganchozinho, já que a gente está falando de gestão, para a importância, né, da queixa técnica quando o seu material não está apropriado. Então, vou contar. Eu sempre conto muita história para vocês, tá? Uma outra história que a minha UTI estava sendo sucessivamente notificada na auditoria da qualidade, que era mensal, de que o catéter vesical de demora não estava adequadamente posicionado, escorregando para o chão. E aí eu reuni os meus técnicos de enfermagem, me lembro, acho que foi o Fernando, falou assim, mas doutora Márcia, a senhora já viu esse FlexiTrack, né, que é o dispositivo de fixar o catéter? Ele é horrível, ele não cola. Eu falei assim, mas pessoal, vocês já fizeram a queixa técnica dessa tecnologia, que ela não funciona aqui para você? Ah, não fizemos não. E aí foi outra ação que eu fiz na UTI, engajar a minha equipe em preencher o formulário de queixa técnica. Ah, Marcinha, poxa, você está querendo que o pessoal fique notificando, fazendo queixa técnica, mas, gente, isso é um processo de aprendizado, né? É igual aquela frase, você nunca vai chegar, no outro efeito se você persiste fazendo a mesma coisa, né? Problemas de máquina, será que tem ultrassom disponível? Participo, pessoal, não risquem a minha tela, pessoal. Eu já vivi isso na pele, né? De ter um aparelho de ultrassom para 60 leitos de UTI, enfim. Será que é problema de meio ambiente? É uma UTI barulhenta, desorganizada, né? Será que quem está assessorando a punção fica indo, voltando, atendendo o telefone? Ah, o meio ambiente, vocês sabem que eu até tenho esse post, o barulho na UTI adoece, sobretudo, a equipe de enfermagem. Isso tem trabalho mostrando, aumenta a incidência de hipertensão, de surdez entre membros da equipe de enfermagem, sobretudo, né? Medida. Estou monitorando indicadores e eventos. Eu demorei 45 dias para ver que teve 3 pneumotórios. Eu fui vendo e larguei para lá, né? Então, falando um pouquinho de método, na UTI de vocês tem diretrizes clínicas? Ponham para mim aqui no chat. Se você quiser saber a diretriz clínica do tratamento da pneumonia adquirida na comunidade, no seu hospital, na sua UTI. Você sabe onde você busca isso lá no sistema? Ou se não tem sistema, vocês têm aquela pastinha com documentos impressos, ou tem pregado na parede. Eu tinha o meu esquema antimicrobiano pregado na parede. Esquema antimicrobiano, exames a serem solicitados, a gente vai trabalhar com isso, tá? Vou ensinar para vocês, na minha UTI cirúrgica, a gente quase não pedia exame. A gente tinha. Eu vou trazer para vocês o protocolozinho lá da minha UTI de solicitação de exame no paciente que só foi para a UTI para ser monitorizado para uma eventual complicação, né? O doente for operar o joelho, ele não precisa fazer radiografia de tórax, né, pessoal? Pelo amor de Deus, vamos falar de custo, muita coisa. Então, assim, o- a- tem que haver uma referência para aquela equipe. A referência não pode ser as vozes das cabeças das pessoas, né? Então, por exemplo, nós temos aqui de 2020, uma diretriz de punção venosa profunda, ou de passagem de catéter venoso central, né? E olha que interessante, diz que o ideal é que você use a técnica de Seldinger, ultrassom em tempo real, que use uma agulha fina, ah, que avalie se a agulha está realmente posicionada no sistema venoso, que de alguma forma confirme, vou mostrar para vocês no final, que eu botei o protocolo inteiro para vocês, que confirme que o catéter realmente
está na veia, depois algum método apropriado para confirmar a posição do catéter e, por fim, a liberação do acesso e tal. Então, não tem vozes da cabeça, a gente tem diretrizes. Isso aqui eu peguei da internet, viu, pessoal, do Google, que eu catei lá um POP em área de saúde, então vou dar o crédito aí para o pessoal. Eu não botei o POP deles aqui, botei só que a importância, né? Então, dentro daquela diretriz, a sua equipe, seus diaristas, você podem criar um POP e treinar esse POP, né? Fazer com que toda a equipe conheça o POP, lembrando que assim, o POP não é só do médico, nem só do enfermeiro, né? O médico é o operador, o enfermeiro é que vai organizar todo aquele cenário, que vai te assistir, que vai ver se você seguiu o bundle, né? Na minha UTI, minhas enfermeiras eram empoderadas. Falei assim, ó, mais de 3 tentativas, você pode falar que o procedimento está interrompido, porque tem que trocar de operador, é o nosso bundle de inserção do catéter. E o pessoal nem questionava, respeitava, né? É, olha, aqui tem que usar o campo longo, é norma da Anvisa, cobrindo até os pés do paciente. Não adianta você inventar, tem que seguir, tem um POP escrito, né? O que que é um POP, né? O documento então, que vai registrar o passo a passo de uma operação ou de um processo, né? Então, pode ser ou para um procedimento, ou para um fluxo qualquer, né? Por exemplo, o fluxo. Como é que é o fluxo de material no centro cirúrgico, da coleta de um espécime até o encaminhamento daquele material para o laboratório externo. O pessoal tem que ter um fluxo, porque senão perde material. E eu já vi, isso não precisa você ir em hospitais periféricos para ver, não. Você vê em grandes hospitais, nós somos humanos, estamos sujeitos a falhas, né? Principalmente se sobrecarregados, sob pressão, né? Que não é incomum no ambiente da UTI. Então, com esse passo a passo, nós garantimos que qualquer funcionário da empresa vai conseguir fazer da mesma forma. Outro exemplo, acidente cortante no plantão noturno. Não tem médico do trabalho, não tem enfermeiro do trabalho para registrar e para você coletar sorologias e etc. Quem é que vai fazer isso no plantão noturno? De quem é aquela responsabilidade, né? Tem um roteirinho mesmo para evitar problemas de execução e garantir a qualidade de produtos e serviços. Então, mais uma vez, dando aí o crédito para a galera, mas está lá em PDF, né, o POP deles no Google. A sua mão de obra é capacitada? Esse aqui é de propósito, é proposital, esse aqui que eu botei para vocês, né? O que precisa de o que a gente precisa de um médico de ser plantonista de uma UTI, né? Qual é a recomendação formal? Eles preferencialmente, óbvio, tenham título de especialista em medicina intensiva para atuar em UTI adulto. E vocês sabem tão bem quanto eu ah, que o modelo de UTI plantonizada está cada vez mais comum, né? A gestão, a alta gestão vai, abre 5 UTIs de 10 leitos para ficar dentro da RDC, ah, com um médico, e esse médico é o famoso plantonista diarista, né? Ele tem várias frações de horas no plantão, ao longo da semana. Alternativamente, recomenda-se que tenham concluído um programa de residência médica em área básica, ou que tenham pelo menos 2 anos de experiência clínica. E que, nesse caso, ele não concluiu uma residência, né? Ah, que, nesses casos, que apresentem no mínimo 3 certificações atualizadas entre as abaixo. O suporte de vida avançado em cardiologia, fundamentos em medicina intensiva, via aérea difícil, ventilação mecânica e suporte do doente neurológico grave. Agora ponham aqui para mim no chat se vocês já viram alguém cobrar isso, ou se vocês são RT, se vocês já cobraram isso, se vocês já pararam para pensar nisso, né? Porque assim, a entrevista eu gostava de fazer uma entrevista
mais padronizada, né? Quando eu ia. Primeiro que a gente sempre acaba meio que indo por indicações. Olha, eu tenho um colega aqui da residência que ele é ótimo. Aí a gente fala, pô, mas ele sabe entubar, sabe funcionar, tem alguma experiência em UTI, como é que é, né? Não dá para botar qualquer um dentro da sua UTI. Imagina, a minha UTI às vezes tinha 3 cirurgias cardíacas, tinha pelo menos um doente em ECMO, como é que eu ia colocar qualquer um, né? Então, assim, eu tinha que peneirar muito, né? E não arrastar se a pessoa não se adapta, tá, pessoal? Esse é um outro conselho que eu dou para vocês. Não arrastem aquela pessoa ali no plantão porque não está conseguindo ninguém. Não, não recomendo isso. Mas, assim, peguem esse roteirinho, printem isso aí, façam uma pesquisa nas UTIs de vocês, se os plantonistas têm algo disso aqui. Tem uma rede muito grande aí no Brasil que eu devo é, elogiar, porque de tempos em tempos treina os seus médicos e seus enfermeiros, seus fisioterapeutas, treina a sua equipe. A equipe médica, eu sei que de tempos em tempos tem o suporte avançado de vida, via aérea difícil, com certeza, né? Então, é, quando a gente fala de ali mão de obra, é mão de obra qualificada. Então, assim, queria deixar essa recomendação, essa sugestão, esse conselho, né? Conselho não que é feio, né? Mas assim, pessoal, treine a sua equipe, né? Treine. Eles vão ficar cansados às vezes, sabe? Poxa, aqui eu já ouvi isso da minha equipe. Ah, pô, doutora Márcia, a nossa UTI é que mais treina, a gente nunca. Como é que pode tanto treinamento? E eu sempre parava com eles e reforçava a importância dos treinamentos. E, por exemplo, quando tinha falha no protocolo de sepsis, que era o meu benchmark para mim, interno, né? É assim, o médico não prescreveu o antimicrobiano na aba do protocolo de sepsis. Você já viu o que que isso desencadeia quando você prescreve na aba do protocolo de sepsis? Apita lá na farmácia central, olha, tem que trazer rápido aqui o meu antimicrobiano. Ah, quando o enfermeiro até administrava o medicamento, na maioria das vezes administrava o antimicrobiano no tempo certo, mas ia fazer outra coisa e só voltava para checar no sistema depois, né? Então, o segundo lactato do protocolo de sepse não tinha indicação de coletar, mas não justificou no sistema. Protocolo de trombose venosa profunda. Vai lá, preenche tudo direitinho, dá um paciente de risco moderado, sugere para você prescrever enoxaparina. Você fez tudo direitinho, só que você não prescreveu a enoxaparina. Por dois motivos. Ou porque a equipe assistente pediu para não prescrever, esse perfil eu acho cada vez menos comum, né? Ah, ou porque você esqueceu, né? Prescrições informatizadas, elas minimizam muito as falhas, mas elas não são, ah, de forma alguma, é, 100% minimizadoras de eventos de falhas na prescrição, né? Não são. Eu já tive uma falha dessa, né? Que prescrever uma dose de ataque de clopidogrel e esquecer no dia seguinte de botar a dose de manutenção. Ficou lá a mesma dose de ataque. Então, o sistema tem algumas proteções, né? Doses de ataque geralmente são prescritas na famosa aba do agora, ou imediatamente. Mas, se você foi lá, botou um horáriozinho, e no dia seguinte, né? A gente vai discutir isso. Tem a aula de round interdisciplinar. No dia seguinte, o seu round está desorganizado, as prescrições não foram revisitadas, não adianta, pessoal, ficar sentado, vamos fazer um round, discutir tudo com os residentes, mas ali o paciente é nossa prioridade igualmente ao ensino, né? Então, é uma forte sugestão minha, a gente fez isso muito no TI cirúrgico, eu tenho até foto, depois eu
ponho para vocês, da gente fazendo round à beira do leito com um carrinho, né? Mas depois a gente teve problema, por incrível que pareça, com Wi-Fi para poder o notebook ficar à beira do leito. Mas mesmo assim o pessoal tentava fazer à beira do leito sempre que possível, e revisava a prescrição. E a minha orientação é: leia a prescrição em voz alta, né? E recheque, né? Eu já vi, por exemplo, dipirona. O que que vem logo em sistema eletrônico? O que que logo vem abaixo de dipirona, pessoal? O dipiridamol. Olha que perigo. E eu já vi prescreverem dipiridamol no lugar da dipirona, né? Foi prescrito, foi administrado. Já vi, infelizmente, com um colega médico, ao invés do pantoprazol, administrarem pancurônio. A sorte dele é que chegou um outro colega médico e percebeu que tinha algo errado e ventilou, e enfim, graças a Deus ele ficou bem. Medida, estou monitorando indicadores e eventos. Gente, se eu demorei 45 dias e precisei ser provocado pelo escritório da qualidade para ver os problemas que estão acontecendo na minha UTI, né? O que está acontecendo, né? Sabemos que não devíamos gerir mais de duas UTIs, por exemplo. Botei aqui para contextualizar, não aqui indicadores específicos de vocês, como eu citei a mobilização, né? Mas assim, o que que a MIB sugere que você tenha de padronização de indicadores na sua UTI? A taxa de mortalidade padronizada, vamos falar sobre ela, é aquela prevista, versus a encontrada, né? O tempo de permanência em UTI. Tempo de permanência em UTI é sempre um desafio. E se vocês são da gestão, do diarismo, das UTIs públicas, do sistema público de saúde, sempre se provoquem, né? O que está mantendo aquele paciente ali? Porque tem sempre um precisando daquele leito, né? Taxa de readmissão em 24 horas. Esse aqui, cara, monitorizem isso. Busquem isso. Mas cuidado, não busquem isso se você tem mais de uma UTI, só na sua UTI, que às vezes o paciente é readmitido em outra UTI que não a sua. Se você tem o escritório da qualidade atuante, você vai conseguir flagrar. Se não, alinha com as enfermeiras ali das UTIs que elas conseguem monitorizar isso, né? Taxa de readmissão, ela pode aí, eu já peguei algumas falhas, né? Como, por exemplo, um paciente que é dado alta para ele pela manhã. Beleza, só sai um leito para ele sair para a unidade de internação à tarde. Ele chega na unidade de internação, verifica os sinais vitais dele, até nem está se questionando de nada, e vem lá uma frequência de 140. Quando você vai lá para o sistema eletrônico, para o prontuário eletrônico do paciente, para o PEP, que você vai olhar os sinais vitais de saída do paciente da UTI, ele já estava batendo 140 quando saiu da UTI, né? Isso é, assim, inadmissível, né? Inadmissível que aconteça. Outra coisa é vocês saberem o que está causando a readmissão em 24 horas, dos pacientes que egressam da UTI de vocês. Por exemplo, vou dar um exemplo que deve ser uma dor de vocês. Contem aí para mim no chat se é ou não é. Paciente traqueostomizado. Aí você fica, não, na unidade de internação vai ser um problema. Sempre tem menos fisioterapeuta na unidade de internação. Sempre a taxa de profissionais por paciente da unidade de internação, ela não é a mesma da UTI, e aí o doente, isso já aconteceu comigo, vai acontecer, se não aconteceu com vocês, vai acontecer. Só que eu era chata, né? Eu era chata, eu ia atrás do problema e eu tentava ver e eu ia lá no RT, na qualidade, eventualmente na direção técnica, eu falei assim, não pode acontecer de um doente parar com cânula ocluída depois de sair da UTI, isso aí não pode, né? É, então, evento neurológico é comum, e
acontece muito também do paciente desenvolver uma condição na unidade de internação em 24 horas que ele realmente não tinha, né? Déficit neurológico é campeão, o doente sai bonito de cadeira de rodas da UTI, passa para o leito lá, no dia seguinte tem um déficit neurológico por algum motivo, né? A taxa de pneumonia associada à ventilação mecânica, a taxa de uso de ventilação mecânica. Qual foi a maior. Esqueçam a pandemia. Qual foi a maior. Põe para mim no chat. Maior taxa de ventilação mecânica que vocês já viram aí nas UTIs de vocês, ou em alguma que vocês conheçam? Eu vou falar. A maior taxa que eu já vi foi de 25%. Taxa de infecção primária de corrente sanguínea relacionada a catéter venoso central. Eu já brinquei com isso, não sei se já me viram falar isso, mas eu odeio toda e qualquer infecção. Mas essa daqui, para mim, eu tenho assim um tremendo. Era uma tristeza para mim quando eu tinha uma IPCS, e olha que assim, eu ficava meses irada, né? É, porque isso aqui é muito dependente dos nossos cuidados na inserção e manutenção do catéter. E pior, às vezes o paciente nem está precisando mais daquele catéter. Você pode descalonar a via dele para via oral ou colocar um acesso periférico. Cada dia, hoje em dia, está cada vez mais comum ter profissionais treinados em inserir acesso periférico, ou com algum dispositivo, ou com ultrassom, né? A taxa de uso de catéter venoso central, essa taxa na minha UTI eu nunca queria que tivesse alta, e a taxa de TU relacionada a catéter vesical. Já aqui são as recomendações da Anvisa. A nossa CCIH, pessoal, eles passam isso aqui para a Anvisa, tá? Eles são, você não tem como esconder esse dado, não. Ele é enviado para a Anvisa. Então, tudo isso aqui que está em azul escuro são indicadores que são de notificação compulsória para as UTIs. Então, ah, semelhante à MIB, né? A densidade de incidência de PCS, densidade de incidência de ITU associada a catéter vesical, densidade de incidência de PAV, taxa de utilização de catéter venoso central, taxa de utilização de catéter vesical de demora, taxa de utilização de ventilação mecânica, resistência antimicrobiana e micro-organismo identificado em ITU relacionado a CVD, e resistência aos antimicrobianos identificados em IPCS por catéter central. E mais alguns outros que não são de, de notificação compulsória, mas assim, por exemplo, lá no meu hospital a gente mandava DDD, né? DDD, a dose diária definida de antimicrobianos, dá uma ideia para a gente se nós estamos fazendo nosso stewardship, né, de gerenciamento de antimicrobianos de uma forma adequada, né? Se aparece lá uma DDD alta de meropenem e muito baixa de outros antimicrobianos, mas que é isso? O que está acontecendo aqui, né? A taxa de adesão a checklist de práticas seguras, vamos falar muito de checklist, tá, pessoal? Porque eu gosto demais. Vou fazer um monte de checklist com vocês. Eu gosto disso, eu gosto de segurança, eu gosto de qualidade. Então, isso aqui está disponível, tá, pessoal? Mas eu vou deixar depois aí para os nossos alunos isso aqui em PDF, de boas-vindas para vocês. À medida, eu monitoro indicadores, eventos, né? Eu botei aqui as metas internacionais de segurança só como contextualização, né? Mas, assim, se eu sou um gestor que não viu que em 45 dias teve 3 pneumotórios, tem alguma coisa muito errada, né? Então, ah, sigam essa premissa que está aqui. Incidentes com a segurança do paciente não são para ser minimizados, são para ser investigados. Eventualmente, é, você não vai encontrar nenhuma falha, e ainda assim,
o paciente, por exemplo, protocolo de trombose venosa profunda, é craque, a equipe vai lá, prescreveu no pós-operatório, enoxaparina, tempo certo, administrou e mesmo assim o doente foi lá e teve uma trombose venosa profunda. Mas não minimize nenhum evento, zero, zero. Sempre investiguem todos. Não sejam um gestor que deixa a notificação acumulada na pastinha, que acha que o escritório da qualidade só vive no pé de vocês, que é pessoal. Não é. Olha, eu ficava zangada quando eu via lá o pessoal da qualidade. Olha, tem não sei quantas notificações do hospital, não era nem da UTI, que eu respondia tudo. Às vezes eu não fazia nada na UTI, não estava com tempo de fazer muita burocracia, mas eu sentava no meu computador um determinado dia da semana e ficava vendo as notificações, o que estava acontecendo. E todas elas, quando cabível, tinha plano de ação e tinha treinamento. Então, eu sou a louca do treinamento, né? Ah, então, só para a gente não perder aqui o fio da meada, falando de evento, ah, vamos classificar os eventos, né? Isso aqui é uma definição comum à Anvisa, OMS, etc. Então, near miss é um evento que não alcança o paciente. Não sei se vocês viram, aconteceu comigo umas semanas atrás. Eu fui tomar o meu imunobiológico, tinha uma paciente quase homônima minha. Ela tinha o nome do meio dela era parecido com o meu e o sobrenome também, né? Então, veio o técnico me aplicar o meu MAB lá. Aí eu falei assim, cara, mas essa seringa, né? Ela tá menor do que o normal. Normalmente você vem com aquela seringa que eu olho assim, naquela expectativa de que vou sentir dor. Ele falou assim, a senhora tem razão, a sua seringa está diferente, mas está aqui, ó, sua prescrição. Tá lá a cada 8 semanas. Eu falei assim, não, a minha prescrição não é a cada 8 semanas. A minha prescrição é a cada 15 dias. Tinha duas folhas pregadas, quando ele foi ver a segunda folha, era da outra paciente. Então, eu quase tomei o medicamento errado. Ahn, e já se o incidente alcançar o paciente, então, por exemplo, aqui no caso do nosso paciente pneumotórax, ele pode ser um evento sem dano. Por exemplo, eu prescrevi um pipitazo, tinha um homônimo, o outro tomou. O pipitazo não fez reação alérgica, não teve nenhum problema, mas quem devia tomar? Quem devia tomar não tomou, e quem não devia tomar, tomou. Então, aí a gente tem, né, um paciente que é um dano em potencial, porque não recebeu uma dose do antimicrobiano, e o outro teve um incidente sem dano. Ou ele pode ser com dano, sendo um evento adverso ou uma reação adversa não evitável, né? Que até de uma anestesista me questionou, falou assim, Marcinha, esse negócio de evento, isso de que algum quiz que eu fiz, e ela falou, eu fico muito preocupada em falar de never events, não concordo com essas definições, por exemplo, de uma gestante que que morre, para não, morre no centro cirúrgico, e quando não se esperava que ela morresse, não tem um choque hemorrágico, sei lá, não tem nada, não teve doença hipertensiva da gravidez, nenhuma complicação, é, mas teve uma anafilaxia, que a gente considere isso como never event. Eu falei assim, é um never event por definição, né? Só que, obviamente, não é um erro médico. Então, não confundam. Não confundam. E o dano pode ser leve, moderado, grave ou óbito, né? É, incidentes com óbito têm que ser comunicados para a Anvisa em até 72 horas, assim como os never events, né? Never events são aqueles eventos que nunca deveriam acontecer, tipo operar o lado errado do corpo, esquecer compressa no doente, óbito de paciente em asa 1, que é de risco baixo no centro cirúrgico, né? Nunca deveriam acontecer. É, não confundam as definições, né? Os never events também têm que ser notificados em até 72 horas. Então, danos leves são aqueles que resultam em sintomas apenas leves,
não prolongam a internação, ou até um sintomas um pouco mais chato, mas é de curta duração. Moderado, ele precisou de uma intervenção, então, outro dia dei esse exemplo aos meus alunos, então, um doente fez pneumotórax e precisou de uma drenagem torácica. Aquilo é um evento com dano moderado. Mas aí ele continuou com fuga aérea, acabou tendo que fazer uma pleuroscopia. Bom, agora já tem uma intervenção cirúrgica de maior porte. Não é mais sob anestesia local, né? Agora meu paciente vai ter um procedimento sob anestesia, então já passou ali a ter um dano grave. Aqui é a carinha do Notivisa, né? Como ele aparece lá. E o pessoal do Notivisa é bem interessante, de tempos em tempos eles liberam o ranking de eventos no Brasil. Tem muito evento no Brasil associado a acesso periférico, interessante, mas eu sempre estou lendo, estou sempre investigando lá para ver se eles liberaram alguma coisa mais recente. Se eu não me engano, o último é de 2021. Depois eu mostro para vocês. É bem interessante, né? A gente acompanhar, ver que aquela dor não é só nossa, né? Bom, vamos continuar o nosso cenário. Já deu muito pano para manga. Após o brainstorming com essa equipe, você identificou que não há POP de inserção do catéter venoso central. Há um aparelho de ultrassom para todo hospital que tem 100 leitos. A capacitação dessa equipe para inserção de cateter venoso central está inadequada. As punções ocorreram. Olha isso, vocês olhem isso, hein, pessoal? Meio ambiente. As punções ocorreram em horários onde a equipe estava voltada para outras atividades, como refeições e passagens de plantão. Vocês sabem que, assim, eu, como gerente de enfermagem, uma vez a gente mudou toda a rotina. Nós fizemos uma linda mandala para trocar os pacientes de decúbito e a gente fez uma rotina que contemplava a chegada do técnico de radiologia na UTI e contemplava o primeiro horário de almoço da equipe de enfermagem, que era 11 horas. Não adianta você botar uma mandala que não corresponde a, ao que está acontecendo na sua UTI. Se você está com processo ali de subdimensionamento, sobretudo em horários específicos ali, e é muito comum, né? Ah, Reveja os seus processos. A mandala não é um mantra que você tem que seguir, né? Tem que mudar o decúbito do doente de 3 em 3 horas. Beleza, tem. Mas nem todo paciente vai ser às 8, depois às 11, Calma. Veja como esse processo. E sabe como é que a gente fez isso? Nós fomos em loco, fomos lá em loco. Eu adorava fazer isso nos brainstorms. Eu ia lá em loco, tipo, não, olha, é seguro, eu tenho certeza que ali por exemplo, desperdício de material. Eu tenho certeza que ali no carrinho clínico, né? Aquele carrinho que fica ali dentro do leito do paciente, eu tenho certeza que tem escova de dente. O evento, a gente estava investigando se realmente a galera tava firme no protocolo de escovação, né? E, cara, se tinha um protocolo que a gente treinava no hospital, era o protocolo de escovação, técnica de Bass. A dentista retreinava, treinava de novo. Beleza, aí a gente fez o brainstorm e descemos, né? Quando a gente desceu, a gente começou a entrar nos leitos e chamar os profissionais de leite e falou assim: cadê a escova de dente desse paciente aqui? E aí tinha ainda uma coisa assim: quando o paciente estava lúcido, vinha com a escova de dente do kitzinho do paciente, né? Aquela bolsinha que o paciente ganha, mimos recebidos. O paciente entubado era outra escova. Eu falei assim: ó, gente. Aí o pop da escovação para o doente que estava lúcido estava o mesmo, não estava o mesmo, não estava tão diferente do pop do paciente sob ventilação mecânica. Eu juntei todo mundo, educação continuada, enfermagem, médico, fono, físio, juntei todo mundo, qualidade, falei assim, cada um fala aqui, vamos aqui. Esse é o pop da escovação.
Eu quero que todo mundo aqui fale a mesma língua, né? Eu era presidente da comissão de padronização. Então, eu que bati martelo, compro escova, não compro escova. Eu com a comissão, né? Palavra final é do presidente. Pessoal, ó, vamos sentar aqui. Sentamos lá na sala da diretoria. Todo mundo lê. Aí, todo mundo lendo alto o pop. Assim, várias oportunidades de melhoria. Assim, foi um dos exercícios mais agradáveis que eu já fiz com a equipe interdisciplinar, né? Eu me lembro claramente desse dia e como as pessoas ficaram realmente orgulhosas de participar daquilo e como foi bacana essa interação. Bom, além disso, você não está monitorizando eventos e tem uma pilha de notificações não respondidas. Então, como você pode estruturar um plano de ação para a sua equipe em relação a esse processo? Então, você tem esse monte de problemas para resolver. Então, já identificamos o problema com o Ishikawa, agora podemos usar o 5W2H, né? Define, ajuda a definir quem vai executar as tarefas, de que forma, se aquilo vai envolver custo ou não, então é o quê? What, why, who, how much, how, when and where do inglês, ou então o que, por quê, quem, quanto, como, quando e onde. Então, fiz aqui, ó, do nosso cenário. POP de inserção do catéter venoso central. Por quê? Padronizar a conduta baseada em evidência. Onde? Nas UTIs. A verdade é que deveria ser todas as unidades assistenciais do hospital, né, pessoal? Quem? Rotina. O médico rotina fazer quando? Tem 15 dias. Como? Estruturar para aprovação e publicação, né? Um POP ele deve ser escrito, aprovado, publicado e treinado. Quanto? Isso aí que é um probleminha, né, pessoal? Geralmente nada. A pessoa que faz não ganha nada, mas vou estimular vocês dizendo que vocês ganham conhecimento e segurança do paciente de vocês. O status está pendente, o andamento concluído. Aquisição de aparelho de ultrassom. Por quê? Segurança na execução dos procedimentos. Onde? Direção do hospital. Quem? Diretor. Ou então poderia ter colocado aqui onde setor de compras. Quem? O diretor. Quando? Tem 90 dias para orçar e cotar um aparelho de tração. Eu peguei esse preço na internet, tá, pessoal? 40K aí, um aparelho de ultrassom. Status pendente. Capacitação da equipe, minimizar por quê? Minimizar exemplo, onde? Nas UTIs. Quem? Educação continuada. Quando? 30 dias. Como? Treinamentos em loco. Ninguém vai ficar chamando, ó, você tem que vir aqui no dia tal, hora tal. E geralmente a pessoa ou está na residência ou está em outro plantão, né? Ou sei lá, está vivendo. Quanto? Nada também, né, pessoal? Mas sobre isso a gente pode falar mais para frente. E status pendente. E o quê? Implementar a cultura da notificação dos eventos. Isso aqui eu acho o máximo, né? Então, por quê? Garantir os processos de segurança do paciente, onde em todo hospital, por quem? Escritório da qualidade, quando 30 dias, com uma ação educativa. Ah, como é que é essa ação educativa? Por exemplo, a gente fazia muito isso no hospital. Você pode colocar ali como descanso de tela do seu computador o QR Code para as pessoas notificarem. Você pode colocar um adesivo atrás do crachá da galera com QR Code para eles notificarem, né? Quanto custa isso? Eu botei zero aqui, mas aqui não é zero, né? Se você, por exemplo, vai colar um adesivo no crachá, você vai ter que fazer ali. E isso é real, tá, pessoal? Não está assim, as coisas não brotam, não. Alguém vai arcar com aquilo, com aquele custo, né? Então, você vai cotar etiquetas adesivos, vai ver no hospital. E não achem que isso, massinha, etiqueta adesivo, moleza cotar isso no hospital. Não é. Já passei por isso. Aonde tem que ser uma etiqueta adesiva compatível com a impressora tal, né? Porque a única impressora que vai conseguir imprimir no estilo de QR Code é a impressora tal. Ou você vai mandar fazer na gráfica. Aí você manda para a gráfica te devolve o modelo para você aprovar. É assim. As coisas são assim. Tem fluxo, tem método, tem processo. Se não tiver, seu paciente está inseguro.
Então, ação pendente. Bom, então já usamos duas ferramentas da gestão no mesmo case. Agora, o diretor técnico solicitou que você priorize as atividades a serem implementadas. Lembrando que nós colocamos lá quatro, né? Qual ferramenta da gestão você utilizaria? Vamos continuar na nossa sopa de letrinhas. Agora, a ferramenta ideal aqui nesse cenário seria a matriz Gucci, né? Eu atribuo gravidade, urgência e tendência do problema, que vai gravidade, desde sem gravidade até extremamente grave. Urgência, fica tranquilo, pode esperar, não precisa ser agora, né? Por exemplo, a etiqueta adesiva do QR Code. Até o 5 que é precisa de ação imediata. Tendência, se eu não fizer, a situação não tem tendência de piorar. Se eu não fizer, vai piorar. 3. Se eu não fizer, vai piorar rapidamente. Tá só avisando. Então, botei o seguinte para gente, ó. E aí você multiplica gravidade versus urgência versus tendência. Essa é a minha classificação. Vocês podem discordar delas da vontade. Se vocês discordarem, põe aí para mim no chat. Podem discordar. Então, o que que eu coloquei ali? O que que deu na minha matriz Gucci que era mais grave, que eu tinha que partir para dentro, implementar a cultura da notificação de eventos, depois o POP de inserção do catéter venoso, depois a capacitação da equipe, depois a aquisição de aparelhos de ultrassom. Vejam bem, tinha um para 100 leitos. Você quer comprar outro. Você tem que desembolsar da direção do hospital 40K. Eu acho que você deve, no momento, empenhar mais esforço naquilo que não precisa de grana, mas você deve continuar infernizando a direção, e a gente fazia isso, que precisa de outro aparelho de tração, que não pode um hospital de 100 leitos ter um aparelho de tração. Como você poderia agora estruturar os próximos passos? Você já achou todos os problemas? Como é que você vai fazer para botar isso tudo em ação, né? E aí eu botei, ó, envolvi as equipes, o escritório da qualidade, a CCH, né, porque para o bundle de inserção e manutenção do catéter, a CCH opina ativamente, né? Eu adoro envolver a CCH nas minhas coisas. E eles sempre entendem tudo de lei. Porque às vezes a gente está fazendo coisa errada e nem sabe. Tipo assim, por exemplo, eles entendem muito de reprocessamento, né? Coisas que você pode e que você não pode reprocessar. Por exemplo, nebulizador, ele não é reprocessável. Procurem só lá na UTI de vocês. Não é. Qual a saída? É padronizar mais barato para o paciente acabou, acabou. O paciente foi embora, acabou, é jogar, é lixo. Aquilo não é reprocessável, né? E isso, cara, ó, se a Anvisa pega material, Anvisa não, a Vigilância Sanitária pega municipal, né, que visita a gente, pega aí material reprocessado, dá um BO tremendo para o seu hospital. Então, eu tinha quando eu padronizava um item, eu tinha um cuidado absurdo, sempre envolvia CCIH. Outra coisa, na época da pandemia, que máscara tá lá aprovada na Anvisa, a qual que não tá, que às vezes o cara vem, ó, vou te vender essa daqui, tá bom? Tá sobrando ali na minha indústria, tá sobrando. Vou te fazer um preço de banana. Quando você vai ver lá no Anvisa, não está aprovada. Então, não sejam essa pessoa. E a educação continuada. Então, tem que juntar esse time todo. Agora, na nossa sopa de letrinhas, é o PDCA, né, pessoal? Então, nós vamos planejar, executar, verificar e agir, né? Aí eu botei só o planejar, né? Para não prender vocês muito tempo. Então, por exemplo, botei assim, o que que eu colocaria no meu planejamento? Planejar a campanha de conscientização sobre as notificações, então é o fundo de tela, é o QR Code, quiz, cara. Cara, quiz funciona super bem. Se tiver uma enfermeira com um notebook ou um iPad, a galera adora fazer gamificação, quiz, envolve essa equipe. Não fica só dando input negativo ou puxão de orelha. Bota eles lá, pô.
vocês vão se surpreender. Já contei aí o case do Fernando. Tem mais do Fernando. Vou falar o nome dele outras vezes, porque ele ia lá, ele batia na minha portinha. Dona Márcia, olha, a senhora está vendo isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Eu falei assim, pode deixar, Fernando. Eu vou resolver, vou ver o que está errado. E ele me cobrava. Então, planejar capacitação, planejar a compra do aparelho de ultrassom, construir o POP e planejar a capacitação da equipe, né? Então, eu planejei como vai ser feito, eu executo, eu verifico, avalio qual foi o andamento. Poxa, olha que beleza! Checklist de inserção do catéter preenchido, checklist da manutenção do catéter preenchido, os eventos reduziram, o material foi reavaliado, a direção já iniciou, já startou o processo de compra de mais um aparelho de ultrassom, né? Atingiu o meu objetivo, a minha meta? Ideal é que você tenha uma meta, né, pessoal? Se sim, beleza, vou seguir com aquilo. Se não, vou analisar o que que eu posso melhorar. Uma outra coisa, né? Eu falei para vocês, ó, pode participar do nosso brainstorming. O plantonista, por exemplo, estava envolvido no evento, né? Para isso, pessoal, nós temos que ter estratégias de comunicação adequadas com a equipe. Vamos falar disso também. Isso é total da gestão, né? O cara que só se comunica no grito é um mau gestor, né? Você tem estratégia de comunicação com a sua equipe? Então, por exemplo, aconteceu ali, você chamou lá os colegas, por acaso, dois pneumotórax foi com o mesmo médico e um não foi. Como é que você vai abordar isso? Como é que você vai chamar o cara, né? Ahn, não é chamar brigando ou acusando a pessoa, olha, você fez dois pneumotóxicos, assim não dá, ô fulano. Não, é assim, você teve um treinamento formal em acesso profundo, esse paciente você teve alguma dificuldade, idealmente, se tivesse POP, você funcionou dentro do checklist de inserção do catéter, qual foi a sua dificuldade? Posso te ajudar com alguma coisa? Tava um momento conturbado na UTI, do tipo como apareceu ali, né, na troca de plantão. Você não queria deixar para o colega do plantão seguinte, ele ia reclamar muito se você deixasse aquele acesso, né? E aí saber uma estratégia de comunicação. Idealmente, pessoal, quando a gente tem uma situação crítica, a gente deve fazer o debriefing com a equipe. Então, há uma recomendação formal. Teve uma parada na sua UTI e a sua equipe foi envolvida em estratégias, em manobras de situação cardiopulmonar. No final, tem que reunir a galera toda, façam isso. Vocês vão ver que a galera vai gostar. Esse pessoal, nós fizemos tudo como deveria ter sido feito. E parada, né? Não pode ser aquele ambiente que tem 20 pessoas no leito. Ali na parada no leito tem que ter duas pessoas se revezando nas compressões torácicas, uma na ventilação, uma na medicação e uma na desfibrilação. O famoso modelo cockpit. Tem que fazer. Então, eu dou muito esse exemplo, porque esse caso foi muito emblemático para mim. Muito, muito, muito. Não foi na minha UTI, mas como isso desencadeou uma série de ações no hospital, eu acabei participando, que foi de um acesso venoso um acesso, perdão, um acesso arterial que foi removido, não sabemos com que técnica, né? Eu escrevi esse post não tem muito tempo, hein, pessoal? Tem técnica, tem tempo certo para você remover o catéter, tem técnica, né? Você tem que comprimir em 2 pontos, no sítio de inserção é um pouco acima. Se for femoral, 10 minutos, se for radial, 5 minutos. Se o doente vier anticoagulado, prolongar 2 vezes aquele tempo, enfim, tem técnica. E o paciente desenvolveu um choque hemorrágico, quase morreu, mas aquilo foi tão gritante para mim, eu fiquei, até hoje eu me lembro desse caso. Teve também esse caso do catéter venoso central, teve de flush de medicação. Vocês já devem ter visto de tudo, né, pessoal? Tudo.
Bom, agora o cenário é a família de um dos pacientes fez uma reclamação na ouvidoria, a qual você deverá responder. Isso aqui também é o terror, né, do gestor, né? Ah, poxa, eu vou ter que ir lá conversar? Vai, tem que ir. E tem técnica para você fazer isso. Não vai desarmado, não. Use técnicas. São técnicas que já são validadas, né? Como você abordaria tais familiares? Então, aqui a resposta é o famoso disclosure, né? Que é você calçar a sandalinha da humildade e lá, olha, teve um evento, foi relacionado à punção. Nós pedimos desculpa por esse evento, nós já tomamos esse evento que houve com o seu familiar, já deflagrou uma série de, de ações aqui no hospital. Gostaria de tranquilizar a senhora e preferência, pessoal, assim, família combativa. Família combativa, um dia vai a plantonista Maria, que não sabe falar com a família. Outro dia vai a plantonista João, que até sabe falar com a família, mas não está afim. Outro dia vai a plantonista José, que fala, pô, falar com a família não era minha obrigação, não sei o que que eu estou fazendo aqui, né? Então, idealmente sempre um segmento horizontal junto às famílias, né? Ah, sábado e domingo é muito comum, por exemplo, o plantonista falar. Então, alinha com ele em relação às famílias complexas ou ah, imbativas, né? A grande maioria dos problemas do profissional de saúde com as famílias são ele não sentar para conversar com as famílias, né? São originados da não conversa. Então, isso aqui eu tirei desse site, que na verdade é a tradução, se eu não me engano, de uma associação canadense, se eu não me engano, canadense. Como é que faz o planejamento? Quem que vai participar do disclosure? O que que vai ser informado? Eu já participei na minha vida de um disclosure. Tem que ir desarmado, pessoal. Tem que ir desarmado, não achando que a família está errada e que você não deveria estar ali. Mas tem que ir armado com isso aqui, ó. Planejar. Onde vai ser o disclosure? Como o disclosure vai ser feito? Quem vai conduzir? Quem vai ser o contato da família? Enfim, a gente vai conversar bastante sobre disclosure. E como você estruturaria, a gente já está acabando, um checklist de inserção do catéter, né? Botei aqui, ó, dei o ouro, a mina de ouro para vocês, tá aí. O checklist de inserção do catéter, se daquela mesma diretriz que eu já citei nos slides anteriores. Tem o antes do procedimento, então começa no consentimento informado, higienização das mãos, escolher o sítio de inserção. Eu vou ler isso aqui para vocês, mas vocês podem printar, tá? Depois eu vou botar um post disso aqui. O que que tem que ser feito durante o procedimento? Então, confirmar o posicionamento do guia pelo ultrassom, confirmar a posição do catéter com salina agitado. Você pode treinar isso na sua equipe. É super, é zero problema para fazer isso, né? Só tem que ter seringa e torneira. E boa vontade. Ah, durante o procedimento, fixar os catéteres com uma técnica preferencialmente padronizada, né? Essa coisa de técnica de fixação de catéter. Não existe sim, não, talvez, não existe, essa com certeza faz borboleta, não faz, prega aqui, prega ali. Bom, ah, e após o procedimento, né? Isso aqui é crítico, né, pessoal? Eu acho isso aqui tão crítico quanto a inserção, que é liberar. Para você, eu já vi catéter ser liberado e estava posicionado na pleura, e o doente ficou tomando NPT na pleura. Nossa, a gente vê muita coisa, né, pessoal? Muita coisa. Bom, ah, eu queria agora falar um pouquinho do curso para vocês, né? Já falei ali meu blá blá blá. Como vocês viram, eu adoro esse negócio. Eu espero poder ensinar para vocês. Então, o Rafa vai botar aí para vocês no chat o link para vocês acessarem. O curso já começa semana que vem, para vocês se inscreverem no curso, tá? Então, o que que eu queria chamar a atenção de vocês? Começa na semana que vem, todas as aulas ao vivo vão ficar disponíveis para acesso na plataforma. Inicialmente eu tinha colocado 20 aulas, mas já estamos em 22, para vocês meio de botar bioética, duas aulas para vocês, sendo uma com um advogado, né? Ah,
e botei uma de introdução à paliação. Eu sei que a maioria de vocês provavelmente já tem aí um bom conhecimento, mas vamos dar uma padronizada nesse conhecimento, né? E aí tem essa coisa toda que o Rafa montou lá para vocês. Ah, Marcinha, estou muito complicado, sei lá, no período complexo, a gente vai demorar quase 6 meses de curso com uma aula por semana, hein, pessoal? Marcinha, é, vai ficar quanto tempo? Terminou a aula daqui a 6 meses, fica mais 3 meses na plataforma para vocês, tá? Aqui o conteúdo programado, então são 2 aulas de ferramenta de gestão, a sopa de letrinhas, são 3, ó, botei 3, não, botei 4, porque é para sopa de letrinhas ficar bem amarradinho. Vamos falar de custos, mas, ó, pessoal, eu vou até falar de DRE, porque eu vou ter que explicar para vocês o que é. Mas eu quero, assim, botar na cabeça de vocês. Se eu descalono via, estou reduzindo o custo. Se eu mobilizo o doente, eu estou reduzindo o custo. Ó, mas eu tenho coisa vários cases bacanas para vocês. Segurança na UTI, vamos falar em 2 aulas. Comunicações de mais notícias, né, que as pessoas confundem Spike, que é protocolo para comunicação de mais notícias, com Disclosure, que é protocolo para comunicação de evento em saúde. Vamos fazer uns exercícios, fazer uns checklists. Quem for para o curso, pô, traz ideia de checklist que vocês gostariam, né? Dentro da área terapia intensiva, né, pessoal? Se vocês me pedirem um checklist, sei lá, de uma esteroscopia, eu vou fazer. Vou fazer. Pode crer que eu vou fazer. Mas não vou poder validar. Eu vou fazer. Eu vou ensinar para vocês como fazer. É, vamos falar de safety huddle, como construir, vai ser bonito. Aliás, eu acabei de ter uma ideia, hein? Escolher uns alunos que gostem de conversar e nós vamos fazer, vou mandar para vocês o roteiro e nós vamos simular o safety huddle. Construção de protocolos essenciais, os POPs, né? Como é que a gente, fazer aí alguns POPs meus. A legislação, temos que falar, pessoal, não tenham, como se diz, preconceito com a legislação. Ela é até uma proteção para vocês. Então, quantos capnógrafos eu tenho que ter na UTI? Quantas unidades geradoras de marca-passo? Se você não sabe isso, se você é RT ou quer ser, tem alguma coisa errada. Round interdisciplinar, como construir o round. Acho que eu vou até convidar se eles toparem, eu vou convidar os médicos de rotina, que ainda ficaram lá na UTI, né? Eu saí para me dedicar ao ensino. Os médicos de rotina e o Maurício, que ficou no meu lugar, falou assim: ó, pessoal, vocês podem participar porque eu acho que o nosso round era fantástico. Então, vou convidar Maurício e a galera, se eles toparem participar, para falar para vocês como é um round bacana, bem bacana. Gestão de indicadores. Então, vamos falar daqueles indicadores mínimos de lá, né? Mínimo do mínimo que você deve. Mas, assim, de novo, querem trazer case da UTI de você? Marcinha, eu trabalho numa UTI que tenho recursos limitados, queria melhorar, queria mensurar. Aí eu vou te perguntar, qual é o seu perfil do doente? É idoso? É cirúrgico? É clínico? Como é que você, né? E aí, vou te ajudar, a gente vai fazer aqui na sala de aula, mas vocês não podem ficar envergonhados, nós vamos fazer aqui todo mundo errando junto. Índices prognósticos em UTI, o handover também, handover, muito legal você ter uma passagem de plantão estruturada, né, pessoal? Muito legal, né? É, eu aconselho, nem que seja o famigerado é, Word, folhinha de Word que você imprime, que você vai lá e ajeita. Mas todo mundo tem que estar comprometido a ajeitar, né? Se não esquecem de tirar se o doente estava ou não com acesso. Quando dava plantão, eu era neurótica com isso. Eu ia lá, apagava tudo, né? A gestão de processos, que é isso, né? Como é que vai gerir, por exemplo, minha UTI cirúrgica, a direção quer que eu tenha até as 9 horas da manhã a previsão de alta. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou estruturar isso? Como é que eu vou estruturar uma UTI? Eu vou dar o exemplo de uma UTI cirúrgica para vocês, tá? Vamos falar um pouco de humanização.
eu acho que é um tema, né, que nós intensivistas sabemos lidar como ninguém, embora possa haver alguma resistência, mas fala isso mais para frente. E aí eu botei síndrome pós-UTI, que eu acho que tem tudo a ver com gestão. Eu já fiz um case desse, né, pessoal? É assim, você foi notificado pelo RT da unidade de internação, porque os pacientes que vêm da sua UTI vêm com lesão por pressão, vêm desnutrido, não anda, não faz nada. Aí você, olha, se alguém fizesse uma notificação dessa para mim, eu ia considerar seriamente se eu realmente podia estar naquele cargo, né? Eu tenho. Depois eu conto esse case para vocês. E aí eu acrescentei a paliação, introdução, tá, pessoal? E bioética, né? Então, por exemplo, aquele exemplo que eu citei, pô, você tem aquele exemplo, foi uma discussão na nossa comissão de bioética, né? O doente, ah, distrofia muscular, desnutrida pra caramba, né? E é, sepse, vivia internada, a família já não aguentava mais, e a família pediu pra gente, desliga ou marca passo. E aí, desliga ou não desliga? Vamos perguntar isso para o doutor Charnot, que vai ser o advogado. Ele participou dessa discussão, né? Vai ser o advogado que vai participar, né? Vai estar a Márcia, que é especialista aí na área de bioética, não eu, a Márcia me achará. Vai dar duas aulas para vocês. Um, porque é a introdução à bioética, e dois, eu pedi para ela trazer casos que nós já vimos juntos. Caso da Misa, ela viu comigo e tal. Então entraram mais aulas. Então já está em 22. Mas é possível que aumente. Enfim. É isso, pessoal. E aí, bom, já me apresentei, né, no começo, já falei das minhas qualificações, mas acho que a minha grande qualificação é entender as dores de vocês. Todas. Fiquem tranquilos. Vamos resolvê-las. Se trouxer para a sala de aula, o que der para a gente resolver, a gente vai resolver. E a gente botou hoje aí, ó, para os primeiros 30 sortudos que se inscreverem. Vai pagar 300 pratas por um curso que a gente está planejando fazer um modelo de certificado para quem assistir. 75% das aulas que você vai receber na sua casa, certificado, gestão 360, tantas horas de aula, tais e tais assuntos foram abordados para você colocar no seu currículo. Top, hein? Eu acho que está topésimo. Isso, pessoal. Para de encher o saco de vocês. Vocês curtiram? Falem aí pra gente. Falem aí pra gente se vocês curtiram a aula. Vai ser nessa vibe, tá, pessoal? Não vou ficar aqui botando. O que é qualidade? Qualidade tem a ver com a percepção do cliente. Para... Eu vou botar, mas não é assim que a gente vai discutir. Tem desconto para ex-aluno. Tem desconto para ex-aluno. Os nossos ex-alunos têm sempre desconto em todos os nossos cursos, hein? Olha, não estou dando curso de pós-operatório, que vocês sabem que eu amo, para dar esse curso, em que eu falei assim, cara, pô, vou dar essa aula aí, vou dar esse curso, que eu acho que talvez eu ajude mais gente do que com o curso de pós-operatório. Não, não. O pessoal do TI Loading não tem acesso ao curso. Esse curso é bem específico, tá, pessoal? Ah, porque tem muito mais material aqui do que é cobrado na prova, né? E aqui eu não quero. Ó, pessoal, aqui não tem vibe de TEM, hein? Vai dar para aproveitar para o TEM? Ah, óbvio, vai ter cheio de conceito. Mas aqui eu quero tirar a dor das pessoas, profissional de saúde e do paciente. Tem negócio de TEM aqui, esqueçam o TEM nesse curso. Tem desconto, Paty, sempre tem desconto para ex-aluno. Ó, Cleidiane, ter uma boa estratégia. Tem médico que não aceita ser chamado a atenção. Dani também gostou da aula. Cleidiane, eu concordo com você. E eu não gosto desse tipo. Vou dizer para você que eu, às vezes, posso.
parecer desse jeito, porque assim, não, mas eu tenho razão. E a pessoa acha que eu não estou querendo ser chamada de atenção, eu estou querendo mostrar que eu tenho razão. Mas eu só falo que eu tenho razão quando eu tenho, viu, Cleidiane? 6 meses cobrando ultrassom, Jéssica? Cara, já mostrou um indicador? Tem indicador negativo para mostrar? Já passou um forms com a sua equipe perguntando se a sua equipe tem capacitação em ultrassom? Porque o que que adianta tentar convencer o diretor para comprar ultrassom se a minha equipe não tem capacitação? Eu vou poder capacitar? Você, seus diaristas vão lá capacitar? Como é que vai ser isso? Cuidado, cuidado. É aquela história, né? Cuidado com o que você pede. Ah, Poliana. Pior que confirmou, Poliana. Poliana, confirmou. Confirmou, falou meu nome certinho, minha data de nascimento, mas não olhou minha pulseira. Não olhou, não olhou. Como eu sou, sou lúcida, né? Acho que isso garantiu, né? Cara, eu também acho, Alexandre. Eu tenho horror de PCS, cara, duas infecções, IPCS, infecção de sítio cirúrgico. Eu tenho horror. Mas sabe o que é horror? Eu quero, sabe, se eu pudesse, não vou contar aqui para você, não, Alexandre, que eu gostaria de fazer quando tenho uma. Eu não sei vocês, mas eu vejo muita falha na manutenção do catéter. Quer dizer, no perfil de UTI que eu atuo, né? Mas creio que com pessoas menos capacitadas possa ser um problema grande a inserção também. Fábio, também faço isso. Não só passa metálica, como se assim, cara, se eu estiver num ambiente muito hostil, eu passo a número 4, desço para número 3, é, ocluo, né? Para quem não tem aí cânula fonadora, né, pessoal? Tem uns macetes aí, né, Fábio? Marcinha, você estava na aula! Monitora. Aqui no Rio, ô, Simone, a vigilância sanitária vem, tá? Bom, nos hospitais privados, né? Vem. Vem nos públicos também, que eu estou sabendo que andou com problema de carrinho, na hora de conferência de carrinho e tal. Ahn, vem sim, que em direção técnica eu já tive que responder e providenciar coisas de via aérea, se não me engano. Eu já esqueci. Ah, que bom. Pô, obrigada, pessoal. Dani, você é uma figura. Muito dia a dia. A ideia é essa, Áurea. A ideia é essa, que seja dia a dia. Que, Áurea, que satisfação te ver aqui, hein? Muito bom, muito bom. Obrigado, Wilson. Bom, pessoal. Lesão por pressão também é sofrimento, Zana. Olha, eu não sei vocês, mas eu já tive que indicar colostomia porque o doente não fechava. Na época que não tinha VAC, né? Não vou dizer em 1900 e quanto, não, 1900 não, em 2000 e quanto? 2000 e quanto? E tanto, gente. Nem sou tão velha assim. 2000 e quantos que eu fiz, mandei indicar colostomia para não ficar caindo fezes na lesão pressão do doente. Eu lembro como era esse paciente. Era um senhor bem forte, cabelo branco, negro, pô, forte, fortão. Cara, como devia doer aquilo, né, pessoal? Como devia doer. A aula vai ser às quartas-feiras. Eu aconselho seriamente que vocês assistam a aula ao vivo. Foi muito mais legal, hein? Muito mais. Imagina se assistir essa aula é, é, gravada, pô, você fica com vontade de interagir, não tem culpa. Semana que vem, estamos aí, Samuel. Vamos de ferramenta de gestão, tá? E vai ficar tudo gravado, tá, pessoal? Vai ficar tudo gravado, viu? Mas tentem, façam um esforço, tragam suas dores, seus problemas. Vamos tentar resolver. Um beijo, pessoal. Boa noite.